Olá! No vídeo de hoje eu quis trazer um vídeo pessoal, que é a minha história com comer transtornado, com a relação com o meu corpo, com dietas restritivas. Então vem nesse vídeo que eu vou te contar um pouquinho a minha história sobre isso. Durante a minha infância, eu sempre tive uma alimentação saudável. Meus pais eram super naturebas, então nos meus aniversários não tinha refrigerante, tinha suco de maracujá e a minha mãe dizia que era para acalmar as crianças. Então, eu não tive muito contato com essa questão de ter muitos doces em casa. E quando eu ia para os meus coleguinhas, eu fazia festa, porque eu sabia que naquele momento eu precisava aproveitar, porque na minha casa eu não tinha acesso a esses alimentos. Então hoje eu consigo notar que naquela época eu já fiz uma relação que eu precisava aproveitar aquele momento porque eu não tinha esses alimentos na minha casa e eu comia de forma muito rápida. E claro, os comportamentos são formados lá na nossa infância. Então, na vida adulta, na minha adolescência, eu continuei tendo esse comportamento de achar que eu precisava aproveitar para comer tudo quando apareciam esses momentos onde tinha muito açúcar, muita comida. Daí, na minha adolescência, os meus pais saíam de casa e eu me responsabilizava pela minha alimentação. Então, eu comia muita comida congelada, nuggets, lasanha, doces. Ficou tudo mais liberado. Só que como eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu nunca tive problemas com excesso de peso, até porque a base da minha alimentação continuava sendo saudável, apesar de eu ter incluído mais fast foods na minha alimentação. E dessa forma eu fui vivendo até chegar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu não tinha problemas com o meu corpo, eu não tinha problemas com a alimentação. Só que para quem não sabe, a faculdade de nutrição é um local onde a gente tem muitas pessoas com transtornos alimentares. Por quê? Porque se fala muito sobre isso, as pessoas entram nessa faculdade às vezes pensando que elas vão emagrecer, então tem um índice bem grande de transtornos alimentares nesse meio. E eu comecei a ser julgada, porque eu era aquela pessoa que às vezes no intervalo da faculdade comia coxinha e tomava refrigerante. E todo mundo ficava me olhando. Então eu comecei a ficar com vergonha de comer algumas coisas e eu comecei a ter um comportamento mais seletivo com relação às minhas escolhas alimentares. Eu entrei na faculdade em 2006 e eu saí em 2011. Lá em 2010 eu comecei a namorar com uma pessoa que tinha loja de suplementos. E daí a coisa piorou ainda mais, porque eu entrei nesse meio mais fitness, então eu comecei a comparar o meu corpo com um monte de outros corpos. Eu comecei a ter um comer mais transtornado, a ter uma seleção alimentar maior ainda do que eu já vinha apresentando. E daí foi onde eu fiquei ali 6 meses sem abrir nenhuma exceção. Ou seja, eu lembro até hoje, eu fiquei exato 6 meses sem comer açúcar, sem comer pizza, sem comer doce, só comendo salada, carnes, ovos, suplemento, castanha, nada que fugisse disso. Passou esses 6 meses, daí eu voltei ali a comer algumas coisas, mas eram vezes muito pontuais, então era só um sábado à noite ou só no domingo, e daí eu vinha naquela restrição a semana inteira e abria aquele dia ali onde eu chamava de dia do lixo, dia livre, enfim. E daí comia uma quantidade enorme. Eu já cheguei aí num rodízio de pizza e comer 21 fatias, então era um comportamento muito fora do normal hoje para mim, né? Então eu comia quantidades muito grandes em uma única vez, porque eu pensava assim, a semana inteira eu vou ter que comer aquilo que eu como há anos, então eu preciso aproveitar esse momento. E assim eu fui vivendo, de 2010 até 2015, terminei a faculdade, terminei o mestrado, e daí eu fui para os Estados Unidos passar 3 meses. Lá eu mantive esse comportamento restritivo durante a semana e mais permissivo no final de semana. E assim eu fui equilibrando as coisas, que na minha cabeça isso era equilibradíssimo, né? E daí eu voltei dos Estados Unidos. E quando eu voltei, eu me vi sem trabalho e sem estudar. E daí toda aquela restrição de anos se compensou num comer emocional muito grande. Eu comecei a comer de forma exagerada, aí não era só mais pontual, era sempre. E em 3 meses eu engordei 7 quilos. E daí um dia minha mãe olhou pra mim e falou assim, Flora, tu não tá muito bem, né? E eu fiquei brava com ela na época. Só que eu comecei a perceber que realmente as minhas roupas não entravam mais. Só que como eu era muito magra, mesmo com 7 quilos a mais, eu não estava nem com sobrepeso na época.
Só que daí depois que ela falou aquilo, eu comecei a perceber e daí eu pensei assim, bom, eu tô com algum problema, eu preciso ir no médico para ele me dar um remédio e eu melhorar disso. Eu achava que eu tava com ansiedade, enfim. Daí eu fui no médico e ele me deu um medicamento para emagrecer, sendo que eu não tinha nem sobrepeso, né? Olha que maravilha que é esse mundo. Eu lembro que na época eu tomei esse remédio durante 2 dias e graças a Deus eu passei tão mal que eu peguei aquilo e joguei fora. Só que como eu só sabia sobre um tipo de forma de emagrecer, foi o que eu voltei a fazer. Então eu saí daquela permissividade que eu estava e fui para aquela inflexibilidade. Ao longo de 6 meses eu emagreci, só que um dia eu me peguei comendo 2 barras de chocolate, vomitando aquilo. Então ali eu comecei a notar que meu comportamento com a comida de saudável ele não tinha absolutamente nada. Eu fui no aniversário uma vez e só tomei água, então eu me via fazendo coisas que eu sabia que não eram legais, mas como eu não tinha uma referência, eu não entendia sobre comportamento, eu achava que na realidade aquilo ali era normal. Até porque a maioria dos meus conhecidos agiam da mesma forma, então não tinha uma referência e um parâmetro. E daí um dia, por algum propósito divino, caiu um vídeo sobre nutrição comportamental para eu assistir. E eu fui assistir sobre aquilo ali. E eu lembro que na época esse vídeo falava sobre os 10 princípios do comer intuitivo. E eu me vi fazendo tudo aquilo ali, ou seja, eu me vi tendo uma mentalidade de dieta, eu me vi sendo a policial da dieta, eu me vi separando os alimentos como proibidos e permitidos, eu me vi fazendo o dia do lixo e aquilo ali começou a fazer muito sentido para mim e eu comecei a estudar muito sobre isso. E daí eu comecei a aplicar as ferramentas que eu estava vendo da nutrição comportamental em mim. Então eu comecei a me dar permissão para comer, a parar de separar os alimentos e eu comecei a ter um comer muito mais tranquilo. Então eu vi na prática o quanto a nutrição comportamental pode ajudar as pessoas a encontrarem um caminho de paz com relação à comida, porque eu vi em mim. Ninguém me contou, eu senti, eu vivi isso, apesar de eu nunca ter tido problemas com obesidade, com sobrepeso. Eu sei como é que é, você passa mal comendo, isso é muito ruim. Até porque se existe um propósito, hoje eu sei que eu estou nele, que é ajudar um máximo de pessoas que eu consegui ajudar através da nutrição comportamental, a encontrarem um caminho de paz que eu hoje consigo ter com a comida, de não me sentir mal comendo, de conseguir comer uma pizza numa terça-feira à noite, numa quarta-feira à noite e pensar que tá tudo bem eu ter feito isso. Isso não é ruim, isso não é proibido, isso não faz mal. Então, quanto mais pessoas eu conseguir mostrar sobre o quanto é maravilhoso você viver em paz com a tua alimentação, eu vou estar aqui para ajudar todo mundo que eu conseguir. Então essa é a história que eu quis trazer um pouquinho para você sobre a minha vida, dividir isso com você, que eu acho importante e que eu consegui, então é possível melhorar e eu estou aqui para te ajudar. Se você precisar de ajuda, conte aqui comigo, me deixa nos comentários, me chama na outra rede social, me manda mensagem que eu sei que eu posso te ajudar.